primeiro capítulo de Coríntios, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, desculpe. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos lendo os versículos de 1 a 3, e nós estamos trabalhando a questão da maturidade da igreja, e o quanto a igreja precisa avançar na maturidade, coisa que a igreja de Corinto estava tendo dificuldade de avançar em maturidade. E por que a igreja de Corinto estava tendo dificuldade, os crentes de Corinto estavam tendo dificuldade em crescer na fé, crescer no conhecimento do Senhor, avançar para prateleiras mais altas de confiança no Senhor? Por quê? Porque eles estavam colocando a tradição acima da Escritura, o conhecimento e o costume dos homens acima da Escritura, né? E a tradição judaica acima da Escritura. Então havia muitos grupos na igreja. Grupo dos judeus, eles reafirmavam a lei, a força da lei, a tradição de Moisés, a observância dos códigos legais do judaísmo para poder conhecer o Salvador. Paulo diz: isso não vai gerar maturidade, isso não vai fazer vocês crescerem voltando para Moisés. Não, nós temos que avançar para Sião, nós temos que ir para Jerusalém, nós não temos que voltar para o Sinai, a gente tem que ir para Sião, para onde está Cristo. Havia os grupos dos helênicos, os gregos, eles queriam a tradição dos homens, a filosofia, né? Os estoicos, os epicureus queriam prazer. Os estoicos era aceitar a realidade sem lutar contra ela. Não, é assim mesmo, é o fatalismo. Não, essas coisas aconteceram porque tinha que acontecer mesmo. Não adianta lutar contra isso não. Então havia essa cultura grega. Não, se já passou. Então começou a haver uma descrença na permanência dos dons, uma desconfiança na continuidade do poder do Espírito na vida da igreja. Paulo disse: não, o poder do Espírito continua, o Espírito Santo continua dando os seus dons, e a igreja, enquanto estiver aqui, vai continuar sendo liderada pelo Espírito, direcionada pelo Espírito, alimentada pelo Espírito e impulsionada pelo Espírito Santo. Amém? Então Paulo chamava a igreja para crescer em confiança, para crescer em maturidade, dependendo do Espírito Santo e reafirmando a continuidade da presença do Cristo ressurreto no meio do seu povo. Amém? Então a presença de Cristo ressuscitado era uma grande afirmação que o projeto de Deus continuava e que o cessacionismo não teria vez no meio do seu povo. Amém? Então, vimos nas quartas-feiras passadas, nós vimos o quanto esse pensamento cessacionista, de que os dons cessaram, vinha trazendo problemas para a vida do povo, né? Primeiro, começou com os dons. Eles, por causa da tradição, por causa dos costumes dos homens e por conta da lei judaica, né, esses grupos estavam se rebelando da igreja e tumultuando a vida da igreja, cada um puxando para um lado, e as pessoas já não queriam buscar outros dons, só queriam dom de línguas, por quê? Porque pela tradição judaica, eles precisavam evidenciar esses dons. Pela tradição grega, eles precisavam mostrar que eram, né, especiais. E nada melhor do que o dom de línguas para mostrar que o Espírito Santo está agindo na vida da igreja. E aí assim até hoje. Mas Paulo diz assim no capítulo 12, no capítulo 14: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Sigam o amor. O amor esteja acima de tudo. O amor é o dom supremo, é o Deus revelado a nós.
Nós precisamos conhecer Deus, amar ao Senhor, entregar nossa vida ao Senhor e servir ao Senhor. Então conheçam o amor de Deus, sirvam por amor, não sirvam para demonstrar dons, não sirvam para mostrar que vocês têm alguma coisa, não sirvam a Deus querendo reter a glória de Deus para vocês. Não, a glória é de Deus, quem dá o dom é Deus. Então mostrem, sirvam apenas na dependência de Deus, e vocês vão crescer em fé, em confiança e em amor. Sigam o amor, sigam a Deus, sirvam a Deus, dê glória a Deus, amém? E procurai com zelo os dons espirituais. Não deixem de buscar, os dons não cessaram, é isso que Paulo está dizendo, os dons não cessaram. Então trabalhar a questão do cessacionismo no culto de doutrina é importante para nós enquanto igreja, mas é importante para Júnior, é importante para Carlos Alberto, é importante para Andrei, é importante para Wilson. Por quê? Porque eles são os licenciados da igreja, são os seminaristas da igreja, que podem chegar no presbitério e dizer assim: e você é cessacionista ou você é continuista? Que é isso? Você acredita que os dons cessaram ou você acredita que os dons continuam? Percebe? De modo que quando nós cremos que os dons cessam, a nossa fé começa a ser diluída, começa a ser naufragar, diminuir. A gente começa a se escandalizar com qualquer coisa, a gente começa a se comparar com qualquer coisa, a gente começa a ver dificuldade em cada problema que nós enfrentamos na igreja. Não, cada coisa que acontece na igreja, seja escândalo, seja mal feito, seja qualquer coisa que esteja acontecendo, o nosso foco é Jesus Cristo. O Espírito Santo continuará atuando nas nossas vidas, amém? Nós iremos combater o erro, nós iremos combater a falsa doutrina, o falso ensino, os falsos profetas, os falsos mestres e os lobos e o joio. Vamos combater com a palavra, combater com a adoração, combater com o bom ensino, a boa doutrina e a tradição apostólica, amém? Combater, mas nunca esmorecer, nunca entregar os pontos, não. Nunca. Então, essa questão de cessar os dons estava trazendo problema para a vida da igreja. As pessoas estavam buscando apenas os dons que apareciam. Aí o dom do governo, o dom do socorro aos necessitados, o dom da misericórdia, estava sendo deixado de lado. Das curas, da operação de maravilhas, estavam sendo questionados das pessoas. Deus ainda opera milagres? Deus ainda cura? Era o que estava na mente dos crentes lá de Corinto. Oxe, Deus continua sendo Deus. É isso mesmo, Maria. Deus continua sendo Deus. Então Deus não cessa de ser Deus e o Espírito Santo não cessa de trabalhar na vida da igreja. Amém? Então Ele sempre irá fazer isto. E agora, e nós vimos isso nas quarta-feiras passadas, com relação aos dons. E Paulo então diz assim: busquem com zelo os dons espirituais, principalmente, aqui é onde está a questão, com primazia, deem prioridade à profecia, deem prioridade à palavra. Não deixem que a palavra fique abaixo de nada. A palavra é primaz, a palavra é prioridade. Buscam os dons, mas acima de tudo, a profecia. Amém? A profecia. Por isso que a principal doutrina nossa da igreja é a suficiência da Escritura. Quando me perguntarem acerca disso, qual é a doutrina melhor da igreja? Qual é a principal doutrina da igreja? A suficiência da Escritura. Ela é a nossa regra de fé. Ela é a nossa sinalização da prática da nossa vida. A primazia da Escritura, a suficiência da Escritura. Ela é suficiente para a nossa vida.
Ela revela Deus, ela revela a vontade de Deus, o caráter de Deus e o amor de Deus. Os caminhos da igreja, os nossos passos, o nosso direcionamento, revela o nosso coração. É a palavra é tudo. Por isso que Paulo diz à igreja de Corinto, crente de Corinto: segui o amor, siga a Deus, ame a Deus, busque os dons. Os dons não cessaram. Busque os dons, principalmente. Agora mantenha a primazia da palavra. Amém? Aí vimos na quarta-feira passada a questão da dificuldade que as pessoas tinham de dar voz às mulheres. E nós vimos que se você atribui a Paulo o silêncio da mulher na igreja, você coloca Paulo em contradição. Você começa a viver em contradição. O próprio Paulo entra em contradição se a igreja ensinar assim, né? Não, a mulher não pode ser pastora. Não, a mulher não pode ensinar. Não, se nós formos para este lado, nós vamos colocar Paulo em contradição. Vimos na quarta-feira passada. Porque no capítulo 11 Paulo já está dizendo: o homem que ora e profetiza, a mulher que ora e profetiza. Ora, se o homem ora e profetiza na igreja e a mulher ora e profetiza, há uma igualdade. Há uma igualdade. A gente não pode ser machista, mas o maior argumento nem é o machismo, mas o argumento, na verdade, é a questão do Gênesis mesmo. Questão do Gênesis. É uma petição de princípio. A desigualdade entre homens e mulheres, esse machismo que a irmã está colocando aqui, essa cultura da fraqueza feminina, e que a mulher é menor do que o homem, é inferior ao homem, isso é pós-queda. Isso é pós-queda. O grande desafio que as pessoas que são contra o ministério feminino ou o pastorado feminino precisam me dizer é, no Gênesis de 1 a 3, antes da queda, qual é o versículo que mostra Deus colocando o homem acima da mulher? Qual o versículo? Quando ele os faz adamar, tirado do barro, tirado do pó, feitos do pó. Eles são feitos do pó, os dois. De modo, e o homem foi feito de quê? Do barro. Se ela deriva do homem, os dois são barro. Os dois são barro. Os dois são iguais em barro. Quem os fez foi Deus. Os dois são iguais em manufatura. A fábrica fez os dois. O fabricante é um só. O artista é um só. As atribuições são diferentes na missão. Cada um recebe a missão. O homem recebe a missão de lidar com o jardim, de organizar o jardim, de administrar o jardim, e a mulher também entra na mesma missão como auxiliadora, idônea, pronta, capaz. A palavra idônea significa capaz, uma ajudadora capaz, na mesma missão. Ela está junto da missão, ela é auxiliadora nessa missão. Então não existe um versículo que diga que Deus foi injusto em colocar preferindo um em detrimento do outro. No Gênesis de 1 a 3, qual é o versículo que diz que Deus é injusto? E no seu caráter existe infidelidade de fazer acepção de pessoas entre gêneros. Não tem. Então, quando nós vamos colocar isto, nós vamos atribuir a Deus injustiça, nós vamos atribuir a Deus falta de fidelidade, falta de verdade. Vimos isso na quarta-feira passada. Vai se entrar em contradição. A diferença de homem e mulher vai aparecer depois de queda.
é consequência da queda, não nasce Deus, não vem de Deus, é consequência de pecado. O que nós temos hoje enquanto diferença é consequência do nosso erro, da nossa rebeldia, que fabricou essa diferença entre homens e mulheres. E até hoje a mulher ganha menos que o homem, ela exerce cargos menores que os homens, o trabalho que ela faz não é valorizado, e quando ela está em casa, ela diz assim: mas tu não faz nada, tu não trabalha. Quem trabalha é teu marido, que ele sai de casa. Aí a mulher que fica em casa das coisas, não trabalha. Como não trabalha? Se tudo aquilo que é feito todo dia, leva a força da mulher todinha. De modo olhe só. Então, esse caminho de desvalorização dos dons leva a igreja a uma queda de direção. E então, quando chega no capítulo 15, aqui, ele vai falar acerca da ressurreição de Cristo. Aí nós vamos entrar num outro tema importante, que são as penas eternas. Isso também é matéria de avaliação no nosso presbitério. Penas eternas. Como se dará a alma? Como será a ressurreição do corpo? Alguns ressuscitarão para a glória de Deus, alguns ressuscitarão para a condenação. Como se dará isto? É isso que Paulo vai definir no capítulo 15 de 1 a Coríntios. Mas nesse primeiro momento aqui nós vamos trabalhar a ressurreição como antídoto para o cessacionismo. A ressurreição como antídoto para o cessacionismo. Paulo vai utilizar a doutrina da ressurreição, de que os mortos ressuscitam, e de que Cristo é a garantia que esses dons continuam, que o projeto de Deus continua, e que vai colocar Cristo como centro da nossa proclamação e da nossa inspiração para viver com Deus, né? Veja, 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, versículo 1: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, tempo que estava escrevendo. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, no aborto. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Amém. Vamos ficar aqui até o versículo 13. Paulo vai nos mostrar que a primazia da palavra do Senhor garante a saúde da fé e a saúde do serviço no reino de Deus. É isso que Paulo quer resgatar aqui, a primazia da palavra. Versículos 4 e versículo 5. Versículo 3
Na verdade, o 3 e o 4. Eu vos entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então é a primazia da palavra, tudo é pela Escritura. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo é: eu entreguei para vocês algo muito importante, e não entreguei de mim mesmo, não foi uma ideia minha, não é uma opinião minha, é a Escritura. Eu lhes mostrei a Escritura. Então, não sirvam a mim. Quando Pedro passou pregando aqui, quando Apolo passou pregando aqui, ele pregou vocês a Escritura. Então, vocês não estão seguindo onde? Você tem que seguir a Escritura. É isso que Paulo está dizendo. Coloquem a primazia da Escritura, para que vocês tenham saúde na fé e saúde dedicada ao serviço do Senhor. Amém? Por isso a tradição, a cultura e o costume tem que estar abaixo da Escritura. Por que Paulo dá esse destaque? Porque a profecia, quando a gente busca a Escritura, quando a gente ama a Escritura e quando a gente se esmera na Escritura, a gente consegue ouvir a voz de Deus, conhecer a vontade de Deus e coloca Deus no centro da nossa vida. Por quê? Porque quando nós caminhamos pela palavra, nós avançamos na fé, nós conseguimos crescer em fé. E a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Abra só o livro 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Volte um pouquinho para o capítulo 12. Veja o versículo 9. Quando ele coloca em 1 Coríntios 12 a relação de dons que o Espírito Santo dá, no versículo 9, ele diz assim: e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Isso é dom do Espírito. Ele está dizendo aqui que a fé é um dom do Espírito. Crer no Senhor, confiar no Senhor, é um dom do Espírito Santo. Veja também em Efésios 2, 9. Vá um pouquinho mais à frente, você vai chegar na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é o que? Dom de Deus. Então a fé é um dom de Deus, né? Então essa fé estava sendo diluída, por causa que a profecia, a palavra do Senhor, estava sendo colocada abaixo da tradição. E quando nós deixamos que a tradição humana, o conhecimento humano, o costume dos homens fique acima da palavra, já não é o Espírito Santo que nos dirige, já não é a fé que nos dirige. Então nós perdemos a visão correta daquilo que Deus pode realizar na nossa caminhada. A nossa fé vai sendo diluída. Mas pastor, como é que eu posso saber que essa fé está sendo diluída? Veja, o que nós lemos aqui em 1 Coríntios 15. Veja no versículo 1, Paulo está dizendo assim: irmãos, eu venho lembrar vocês. Ora, se Paulo precisa lembrar das coisas, é porque os crentes estavam esquecendo. Isso estava sendo esquecido, isso estava sendo deixado de lado. A tradição era maior, a tradição era mais forte, o costume dos homens estava mais forte, mais afirmado, mais asseverado do que a palavra de Deus. E Paulo tem que dizer assim: irmãos, eu venho lembrar-vos do evangelho que eu vos anunciei. Irmãos, voltem ao Evangelho, irmãos, creiam no Evangelho, não esqueçam do Evangelho. Vocês receberam e vocês perseveram, mas tem alguns entre vocês que estão deixando a coisa ficar doida. Veja no versículo 2: é pelo Evangelho que vocês são salvos, se vocês retiverem a palavra tal qual vos preguei. Observe isso.
Vocês alcançarão a salvação pela fé? Sim. Mas se vocês perseverarem neste evangelho que eu vos preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Então preste atenção, permaneça no evangelho, não deixe que a tradição dos homens embace a sua visão. Não. Veja no versículo 3, versículo 4 que nós já vimos, que ele coloca segundo as escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou segundo as escrituras. E vocês não estão mais crendo na ressurreição, então vocês não estão mais crendo na escritura. Essas são as evidências de que essa crença que os dons cessam levam a nossa fé para o chão. Do versículo 5 ao versículo 11, Paulo vai colocar, irmãos, as evidências históricas. Ele vai colocar, irmãos, Cristo ressuscitou, a partir do versículo 5. Ele apareceu a Pedro, depois aos 12, depois a Tiago, depois a todos os discípulos, e depois apareceu para mim, fora do tempo, feito um aborto, eu que nem merecia, eu que não merecia nada, porque eu persegui a igreja do Senhor. Veja, o que Paulo está dizendo o Espírito Santo continua se revelando, o Espírito Santo continua salvando, o Espírito Santo continua a demonstrar o amor de Deus, o Espírito Santo continua, os dons continuam, a palavra continua, o projeto continua. Ele apareceu a Pedro, ele apareceu a Tiago, ele apareceu depois dos discípulos, e depois a 500 pessoas. Ele continuou entre nós, ele continua entre nós, ele continua entre nós. Amém? Paulo diz, são evidências históricas, e a igreja do Senhor não pode jogar isso fora. E a igreja do Anjo da Guarda é chamada, os novos crentes, essa nova geração de crentes, a nova geração de líderes, a nova geração de pastores, de missionários, precisa continuar crendo no grande poder que o Espírito Santo tem de preservar a nossa fé, a nossa confiança e o impulso do Evangelho no coração do ser humano, como o único poder de libertação, de salvação, de mudança e transformação na vida do ser humano, que só o Espírito Santo de Deus pode realizar. Nós não podemos negar isso, e nós não podemos negociar isso. Pode vir a tradição que for, pode vir os novos tempos, pode vir nova tecnologia, pode vir novos jeitos de servir a Deus, pode vir um bocado tudo, mas o poder do Espírito Santo na vida da igreja, os dons não podem descontinuar, eles não podem sofrer descontinuidade. A ação do Espírito Santo permanecerá para sempre, até que Cristo venha buscar a sua igreja. É isso que nós cremos, e é isso que nós ensinamos, porque foi esse evangelho que nos foi ensinado. Amém? Foi esse evangelho que nos foi ensinado. É isso que Paulo está dizendo, eu ensinei isso para vocês. O evangelho que chegou para vocês foi segundo as escrituras. Como é que vocês estão saindo das escrituras? É a mesma coisa que ele chegou aos Gálatas e disse para a igreja de Galácia: vocês começaram tão bem, como é que agora vocês estão voltando para a lei, rapaz? Que loucura é essa? Ainda que venha um anjo, observe o que Paulo está dizendo, olha o exagero de Paulo, mesmo que venha um anjo aqui na igreja, um anjo, aparece um anjo aqui, do jeito que você acredita que seja anjo, voando, com asa, com 600 asas, vestido de branco, de vermelho, de azul, do que você imagina que seja, e vos pregue um outro evangelho, diferente do que eu vos ensinei, ele é maldito, é um demônio, não acreditem. Olha o que Paulo está dizendo. Mesmo que venha um anjo, você diz, é um anjo, chegou um anjo aqui entre nós, um anjo, eu estou vendo um anjo, eu estou sentindo um anjo, ele está correndo aqui. Se ele vier e pregar algo diferente do que nós já pregamos a vocês, ele é maldito. Perceba isso. Um anjo, não é qualquer pessoa não, um anjo.
Paulo disse: é um anjo maldito, é o anjo do engano. Então nós não podemos sair da Escritura. Nós não podemos sair da Escritura, não podemos negociar a Escritura. Segui o amor, buscai os dons, principalmente, na primazia, o da profecia, porque o da profecia mantém você na centralidade de Jesus Cristo. Porque a profecia, a palavra de Deus, mantém Cristo no centro da sua vida, e você se alicerça nele, e pode vir o que for, e o inferno pode se abrir, e o mundo pode se afirmar, mas se você estiver em Cristo, aprofundado em Cristo, o seu alicerce, o seu edifício espiritual vai estar garantido. A vida eterna vai estar garantida no seu coração. Amém? É isso que Paulo está ensinando para a sua igreja, para que a igreja cresça na maturidade. São evidências históricas. Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. As pessoas viram Ele. O projeto continua. Não pare, não desista, não fique pelo caminho. Ele ressuscitou. Então não acredite em qualquer balela. No versículo 12, ele vai lançar a primeira pergunta. Ora, se o projeto continua, se Jesus ressuscitou, se o poder de Deus ainda está entre nós, moldando a vida da igreja, direcionando a igreja, impulsionando a igreja, por que é, olha a pergunta que Paulo faz, versículo 12, por que é que alguns entre vocês não acreditam na ressurreição? Porque os gregos não acreditavam na ressurreição. Basta você ver isso em Atos 17, quando Paulo está no Areópago, em Atenas, entre os gregos, entre os filósofos. Quando Paulo fala acerca de Jesus, ele vê um altar sem ídolo, sem um Deus, e está uma placa lá dizendo assim: esse altar aqui é ao Deus desconhecido. Paulo diz assim: eu conheço esse Deus desconhecido. Esse Deus amou tanto o ser humano que ele entregou Jesus, o seu filho, para morrer por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Quando Paulo falou acerca da ressurreição, eles disseram: não, para por aí, nós não acreditamos na ressurreição. Então, a tradição grega que havia em Corinto não queria a ressurreição. Paulo diz assim: alguns entre vocês da tradição grega não aceitam a ressurreição. E também tem uma linha judaica dos saduceus que não acredita na ressurreição. Jesus teve muitos debates com eles. Eles não aceitavam a ressurreição. Percebe? Então era essa corrente judaica e essa corrente grega. Alguns desses grupos estavam colocando a igreja, alvoroçando a igreja, causando problema na igreja, causando dúvidas na igreja, que os dons cessaram, que Jesus tinha sido só um líder influente, mas não era Deus, ele não havia ressuscitado. Paulo disse: que é isso? Mudou o evangelho. Vocês não esqueceram do evangelho que eu falei para vocês? Renunciaram à fé, foi? Não. Eu venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei. Amém? Eu venho lembrar isso a vocês. Estão esquecidos? Pois eu venho lembrar. E eu vou reafirmar tudo aquilo que eu já ensinei para vocês. Não mudou nada, não mudou uma vírgula, não mudou uma linha, não mudou o sinal. Cristo permanece Salvador, Senhor da igreja, Filho de Deus, junto com o Pai, amado com o Pai e Senhor com o Pai. Paulo diz assim: não mudou nada. Como é que alguns entre vocês estão afirmando que não há ressurreição dentre os mortos? Ora, se não há ressurreição, não há Cristo. Se não tem ressurreição, não tem Cristo. Se não tem Cristo, não tem crente. Se não tem crente, não tem igreja. Se não tem igreja, não tem pregação, não tem missão. Se não tem pregação, nem tem missão, nem tem arrependimento, nem fé, nem conversão. E está todo mundo perdido.
e é em vão o que nós estamos fazendo aqui. É isso que Paulo está dizendo. É isso que vocês querem, Coríntios? É isso realmente que vocês estão crendo em Coríntios? Paulo diz: irmão, se Jesus não ressuscitou, se não a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Pronto, acabou tudo. Vamos fechar. O último aqui fecha a porta e liga a luz. Porque se Cristo não ressuscitou, vou pregar o quê? Então, Antônio pode salvar a si mesmo, Agostinho pode salvar a si mesmo, Cristiane pode salvar a si mesmo, e cada um por si, cada um por si. Agora nem Deus por todos. Por quê? Para quê? Se Deus não tem Deus, não tem Deus, Ele não interfere na nossa vida, não manda ninguém para nos salvar, não transforma ninguém, não muda ninguém, não salva ninguém. Então é cada um por si, todo mundo se matar. Isso acaba tudo. Isso é vida, irmão. Isso é ensino. Isso é coisa. Tem lógica uma situação de... Paulo diz: irmão, isso não tem lógica, irmão. Está vendo? Isso não tem lógica. Que o mundo não tem saída e não haverá esperança. Se Cristo não ressuscitou, não tem esperança para ninguém. Se Cristo não ressuscitou, cada um de nós vai morrer nos nossos pecados e cada um de nós vai se acabar. É isso que Paulo está dizendo para nós aqui e para a igreja de Corinto naquele dia. Se os dons cessaram, por que Jesus continua a realizar milagres? Quando Jesus estava aqui entre nós, irmão, Ele ressuscitou 4 pessoas. Os irmãos lembram qual é? Lázaro, a filha de Jairo, né? Filho de Jairo, né? O filho da viúva de Naim, né? E o próprio Cristo. Ele ressuscitou a si mesmo. Ele disse lá em João capítulo 10, versículo 18: eu mesmo dou a minha vida. Dou a minha vida para depois reavê-la. Esse mandamento e esse poder eu recebi do meu Pai. Dou a minha vida e depois eu vou reaver a minha vida. Quando ele estava com os discípulos, saiu de Caná para Jerusalém. Os discípulos chegaram assim e disseram: Senhor, olha que templo, olha essas pedras, olha esses detalhes, olha esses arremates, que coisa linda esse templo. Isso é uma maravilha da construção, da engenharia. Jesus disse: vai haver dia em que não haverá aqui pedra sobre pedra, que tudo vai ser destruído e derrubado, mas eu derrubarei este templo e no terceiro dia reconstruirei. E a Bíblia diz: ele dizia isto do seu próprio corpo, do seu próprio templo, porque ele daria a sua vida, o corpo seria destruído, mas no terceiro dia ele reaveria. Amém? Esse poder ele recebeu do próprio Pai. O Pai otorgou esse poder a ele. Então ele ressuscitou a si mesmo pelo poder do Pai. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo, e ele ressuscitou a Lázaro. Foram 4 ressurreições que ele operou, isto é, dom de cura, isto é, operação de maravilhas, né? Isto é maravilhoso. Agora observe. A ressurreição de Lázaro não mudou a vida de ninguém. A ressurreição da filha de Jairo não transformou a vida de ninguém. A ressurreição do filho da viúva de Naim não transformou o mundo. Mas a ressurreição de Jesus Cristo transformou a história da humanidade. Muda corações, muda realidades, muda a mente, muda ações, muda destinos.
cria um escape, cria uma nova história, nos faz fazer novas escolhas, muda os nossos caminhos, nos converte e nos faz voltar para o centro do seu querer e da sua vontade. Só a ressurreição de Cristo fez isso, nenhuma outra ressurreição fez isto. De modo que Ele tira, é a ressurreição de Jesus Cristo que remove o ferrão do pecado e da condenação das nossas vidas. Só a ressurreição de Cristo. Amém? Então, a grande notícia que Paulo está tentando lembrar à igreja de Corinto, diz: irmãos, eu preguei para vocês, eu entreguei para vocês uma grande notícia, né? É a mesma notícia que ele vai dizer aos romanos. Diz assim: quando nós éramos ainda fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. E no capítulo 5 de Romanos, versículo 8, ele vai dizer: mas Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Esta é a grande notícia. Não foi a morte de Lázaro, nem da menina de Jairo, nem do filho da viúva de Naim que mudou a nossa história. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele mudou a nossa condição, Ele veio, interviu e realizou uma transformação nas nossas vidas. Só Ele poderia fazer isto, né? Você pode dizer, os judeus podiam chegar e dizer assim: mas Paulo, e a lei? A lei não serve para nada não, porque a lei diz que o salário do pecado é a morte. Veja, vá para Romanos capítulo 8, volte um pouquinho para Romanos capítulo 8, procure o versículo 3, Romanos 8, 3. Realmente a lei é gloriosa, a lei é muito boa, a lei vem da parte do Senhor, a lei é algo substancial para cada um de nós. Mas a lei não pode nos salvar. A lei só podia apontar o quão falho nós éramos e o quão perfeita ela é, e o quanto ruim nós somos. Esse é o único propósito. Mas e a lei? Ora, Paulo diz assim: para a lei era impossível, porquanto o que fora impossível à lei. Por que a lei não podia salvar? Paulo diz assim: porque ela estava doente, ela estava enferma pela carne, pela fragilidade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, essa carne que nunca se converte, essa carne que sempre quer pecar, essa carne que sempre quer se rebelar contra Deus. A carne estava enferma. Então a lei que agia na nossa carne pela cobrança de obediência, faça, não pegue, não prove, não vá, não levante, guarde esse dia, faça isto, faça aquilo outro. Ela não conseguia curar a carne, ela estava enferma e a carne não conseguia obedecer. E Paulo diz assim: a lei não conseguia fazer você obedecer. Ela estava enferma. Isso fez Deus. Então Deus interviu. Deus interveio aqui. Isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus então pegou a lei enfraquecida pela carne, aquilo que ela não podia fazer, que era arranjar um substituto. O que foi que Deus fez? Ele condenou o nosso pecado na carne de Cristo. Ele pegou os nossos erros, as nossas falhas, e condenou o nosso pecado na carne de um cordeiro perfeito, na carne de um cordeiro santo. E ele condenou o pecado lá. Ele confirmou o pecado lá. Fique aí e você morre agora.
E você é anulado agora, e o aguilhão do pecado anulado agora, porque encontrou um cordeiro perfeito, alguém que estava sem pecado, alguém que não estava doente, uma carne perfeita, uma carne sem dolo, uma carne sem imperfeição, uma carne sem nenhuma doença, uma carne gloriosa, uma carne cheia do poder de Deus. E lá então o pecado é condenado na perfeição de Cristo. E nós então somos libertos. Portanto, Paulo diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o aguilhão do pecado foi queimado lá, foi retirado lá, e toda a imperfeição nossa foi queimada em Cristo, na carne gloriosa, perfeita e santa de Jesus Cristo. Amém? Ali foi a nossa vitória. E não teria sido a nossa vitória se ele não tivesse ressuscitado, se não tivesse retornado à vida. Então Cristo fez isso quando a lei não podia fazer. Mas Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitasse, tudo isso seria em vão. Estávamos novamente sujeitos à lei, buscando uma obediência que nunca viria. Paulo diz: irmãos, pelo amor de Deus, voltem à realidade, voltem à fé, voltem à confiança. Que é isso? É o que Paulo está dizendo aqui: irmãos, eu venho lembrar-vos do evangelho que eu vos anunciei. O evangelho que eu vos anunciei não era esse, não. Então vamos voltar. Preste atenção. Preste atenção. E tem muita gente hoje querendo voltar para a lei, querendo voltar para guardar um bocado de loucura. Se eu vou voltar para a lei, eu vou voltar para tudo. Aí se eu vou voltar para a lei, eu vou guardar dia. Se eu for voltar para a lei, eu vou guardar festas. Se eu voltar para a lei, eu vou apedrejar gente. E você já conheceu algum irmão que plantou roça? Aí o irmão planta a roça, aí numa leira ele faz uma leira de mandioca. Aí a vizinha assim, ele bota uma linha de milho. Aí bota depois feijão, maxixe. A lei não permitia isso, não. Então um lavrador que estava aqui fazendo esse tipo de roça, estava em pecado. Estava em pecado. Não pode misturar as sementes. E essa roupa que você está usando, que é metade algodão, 30% poliéster, e a Bíblia diz: não, você não misturará na mesma roupa tecido diferente. Estávamos em pecado. Percebe? A lei é impossível de ser cumprida. Você está entendendo? Humanamente é impossível. É só para mostrar o quanto nós somos falhos. É só para mostrar o quanto nós não prestamos. É por isso que Jesus diz assim: olha, o que diz a lei? Não adulterarás. Ora, mas se você olhar e desejar no coração, já adulterou. Aí tu vai arrancar o teu olho? A lei diz para arrancar o teu olho, mas ninguém vê ninguém cego. Ninguém vê ninguém cego. Você está entendendo? Só no entendimento. Mas querem cumprir a lei em algumas coisas, e aquela que manda arrancar o olho e cortar a mão, ninguém quer fazer. Percebe quanto nosso coração é ruim? Percebe quanto ela não conserta as nossas vidas? Porque era impossível a lei. Era impossível a lei fazer. Mas Deus, enviando Jesus Cristo, condenou o pecado na carne santa de Jesus Cristo e nos resgatou da maldição da lei. Nos fez igreja, nos fez povo de Deus. Ora, mas se Ele não ressuscitou, nós ainda estamos nos nossos pecados e condenados. Então nós não podemos deixar de crer na ressurreição, irmãos. É isso que Paulo está dizendo: irmão, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. A segunda coisa que Paulo está dizendo: ressurreição é a garantia, é o penhor, é o selo que o projeto eterno de Deus continua.
Ele disse para Marta, né, você lembra em João capítulo 11, né, na ressurreição de Lázaro, ele disse para Marta, quando Marta reclamou: ó Senhor, 4 dias, tu demorou demais, se tu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E ela murmurava, e ela reclamava, e Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver eternamente. Percebe o valor da ressurreição? O que Jesus proclamava: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. A minha ressurreição é a garantia de vida eterna. Se você crê, aí Jesus pergunta: você crê? Você crê nisso? Aí Marta diz: eu creio que todos nós vamos ressurgir no último dia. Pois tu vai crer agora, porque o teu irmão vai ressuscitar agora, como penhor, como garantia de que o projeto continua, para mostrar para Marta que o irmão dela ia ressuscitar, mas não ia mudar a vida dela. O Lázaro ia ressuscitar, mas não podia salvar ninguém. O Lázaro podia ressuscitar, mas não mudava a história. Mas a ressurreição de Jesus mudava tudo. Amém? Isso. Isto. Porque Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia. Lázaro, o que Agostinho está dizendo aqui, Lázaro ressuscitou para morrer. A filha de Jairo ressuscitou para morrer. O filho da viúva de Naum ressuscitou para morrer. O único que ressuscitou para dar vida eterna é Jesus Cristo. E quando nós estamos firmados nele, a vida eterna está implantada em nossos corações. A certeza de viver com Deus está implantada em nossos corações. Por isso nós precisamos da palavra do Senhor, a fé na Escritura, o nosso coração na palavra do Senhor. Amém? Porque carimba o passaporte. Carimba o passaporte. É importante carimbar o passaporte. Você lembra da oração do inferno? Pastor, não tem oração no inferno? Tem oração no inferno. Está em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a oração do inferno é aquela que o rico e o Lázaro, né? Aí o Lázaro está no bem bom, sendo consolado no refrigério. Aí o rico está lá no inferno, sendo passado na casca do alho, sofrendo, feito um condenado. E ele diz assim: ô pai Abraão, ele implora, ele ora, ele suplica, ele pede: manda Lázaro, ao menos com um pouquinho de água para mim. Aí ele diz assim: não pode, há um abismo entre nós, não peça isso, porque isso não vai rolar. Ninguém daí passa para cá e ninguém de cá passa para aí. Aí vem um outro pedido, uma outra súplica, uma outra oração: ô pai Abraão, mas se Lázaro não pode vir para cá, ressuscita ele, ressuscita Lázaro, para que ele vai fazer um culto lá na casa da minha família, porque eu tenho um bocado de irmão nó cego que precisa ouvir o evangelho. E eu disse: não, lá tem Moisés e os profetas, lá tem a palavra. Você é salvo pela palavra, os seus irmãos serão salvos pela proclamação da palavra. E não é um morto saindo daqui para pregar, não. Lá está a igreja. A primazia é a palavra, a primazia é a pregação, a primazia é a proclamação do evangelho. Por isso que a igreja precisa manter a primazia da palavra de Deus, porque não é a tradição filosófica grega que salva, não é a tradição dos judeus que salva, é a palavra do Senhor na centralidade da vida da igreja, da proclamação e da missão, que resgata, que salva, que transforma, que redime, que muda a vida e o caminhar do ser humano. Lá tem Moisés e os profetas, lá tem Escritura, então pregue a Escritura. Amém?
Por isso que a primazia da Escritura, o centro da revelação, ela é também o centro da nossa vida. Para nós terminarmos, a ressurreição, o Cristo ressurreto, revela os nossos corações, revela o amor autêntico. Quando Jesus, se é João 11, Jesus ressuscita Lázaro e vai para a casa de Lázaro em Betânia. Uma festa, regozijo, alegria. Meu irmão ressuscitou, meu irmão estava morto. Pense numa festa bonita, né, irmão? Pense numa festa bonita. Aí está lá, Marta servindo, Lázaro dando testemunho, os vizinhos, amigos, tal, festa. Maria chega com um frasco de perfume caríssimo, e quebra aquele alabastro aos pés de Jesus e perfuma Jesus todinho. Você está entendendo? Aí Judas revela o seu coração. Que desperdício! Que desperdício! Tantos pobres que poderiam ser alcançados com cestas básicas, se a gente pegasse esse perfume tão caro, um vidro inteiro desse perfume, um litro inteiro de perfume derramado aqui. Tem necessidade de derramar um litro de perfume todinho aqui? Pegasse um litro desse perfume aqui e transformasse em cesta básica e desse para os pobres? Mas a palavra do Senhor diz que Judas não estava preocupado com o pobre. Judas estava preocupado era com o dinheiro, porque Judas era ladrão, porque ele se beneficiava do que as pessoas colocavam como oferta. Ele roubava a tesouraria do grupo de discípulos. E a ressurreição de Lázaro serviu para revelar o que estava no coração de Judas. Mas a ressurreição de Lázaro serviu para revelar o que estava no coração de Maria. Na sua fragilidade, gerou arrependimento. Na sua vida desregrada, gerou uma fé. E ela foi adorar o seu Salvador, adorar o seu Libertador, adorar aquele que poderia mudar a história, mudar a vida e transformar a vida da sua família. Isso revelou o coração dela. Então, é a ressurreição de Jesus que pode, é a ressurreição operada, são os milagres de Deus, a manifestação do agir de Deus entre nós, que opera um bom serviço, arrependimento, testemunho e proclamação para que outras vidas conheçam o Senhor. Mas vai revelar também um bocado de invejosos, um bocado de mentirosos e um bocado de gente que está aqui só enchendo igreja, carregando Bíblia, aprendendo canções, mas não está crescendo na fé, não está crescendo na proclamação, não está crescendo no testemunho, não está crescendo em nada. E assim está a igreja do Senhor. Paulo diz assim: quando a ressurreição de Cristo se revelou a mim, eu me coloquei a trabalhar mais do que os outros discípulos, porque eu tive que tirar o atraso da minha vida. Eu fui um perseguidor da igreja, eu persegui os crentes, eu persegui aqueles que pregavam o evangelho, então eu tive que pregar mais o evangelho. Eu barrei a pregação, então eu tive que pregar mais ainda. Eu barrei a missão, então eu tive que fazer mais missão. Eu tive que viajar mais do que eles e pregar mais do que eles, saber mais do que eles e fazer muito mais do que eles. Por quê? Porque eu fui um entrave do evangelho e eu tive que tirar esse atraso. Então o Cristo ressurreto nos põe em serviço, o Cristo ressurreto nos põe em marcha, o Cristo ressurreto nos põe a realizar algo ainda mais profundo e glorioso na obra de Deus. Esse é o poder da ressurreição. Amém?
trabalhei mais do que eles, mas não foi eu, foi a graça de Deus em mim. Foi a graça de Deus em mim. Então que essa graça e esse poder da ressurreição habite nas nossas vidas, trabalhe em nossos corações e nos ponha a realizar algo glorioso em nome do Senhor. Amém? Vamos crer, vamos confiar no Senhor, creia no poder de Deus. Se Ele fez isso com Cristo, fará isso também com o nosso corpo. Se Cristo entrou na glória depois da cruz, nós também entraremos na glória do Senhor depois do nosso corpo ser consumido. A mudança é realizada aqui. Aqui tem a lei e os profetas, aqui tem a palavra de Deus, então vamos dar primazia à palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.